Olá, vitoriosas do canal, tudo bem com vocês? Espero muito que esteja tudo bem por aí. Aqui também estamos bem, graças a Deus. Vou continuar aqui relatando para o canal os acontecidos, né, com a Mel nesses últimos tempos. E como eu havia falado, eu não quero deixar perder nenhum detalhe, vou deixar isso registrado aqui no YouTube. Fica um diário nosso aí para quem estiver passando pelas mesmas situações ou já passou e quiser compartilhar comigo, né, essa experiência, estamos aqui à disposição. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer uma pergunta, por favor, fiquem à vontade, deixem nos comentários. Quem tem meu WhatsApp pode me mandar no particular e a gente vai se trocando experiência. Bom, no vídeo anterior eu havia falado de uma situação que a Mel teve, né, com uma médica que não nos conhecia, e depois eu já entrei na situação da cirurgia dela e o que aconteceu ali um pouquinho. Então a Mel, ela internou no dia 7 de janeiro, saiu praticamente no dia 13, e esse período que ela ficou internada, ela era acompanhada, não por, tinha uma médica que passava, né, mas eram mais plantonistas. E dentre um deles, teve um médico que passou e falou que não havia necessidade de ela ficar internada, já que ela era uma criança que tinha mielo, e a mielo, as crianças acabam tendo infecção de repetição mesmo, né? Então que ele iria conversar com uma outra médica e verificar se ela teria alta para ir para casa. Na quinta-feira, a médica passou e falou: olha, vocês estão aqui ainda e tal? Eu falei: pois é, né? Não... Aconteceu um monte de coisa e ficamos por aqui. Aí porque ela era a médica que liberava a cirurgia, né? Ela que liberou a cirurgia. Aí ela falou: bom, vamos examinar os exames, vou examinar os exames que ela fez e vou acompanhar e ver se teve evolução e tal. Qualquer coisa vou deixar a sua alta assinada para amanhã. E aí foi o que aconteceu, ela deixou a alta assinada, nós viemos para casa, a Mel veio tranquilamente, e nesse período eu continuei fazendo com ela como eu sempre fiz. Dava alimentação pela boca e também comecei a introduzir a dietinha pela gastro. Só que eu percebia que tudo que eu ia colocar pela gastro, ela meio que se repuxava, como se ela estivesse sentindo dor. Nós tínhamos retorno na outra semana, na outra quinta-feira com a doutora, né? E aí eu relatei para ela. Falei para ela: olha, a Mel tá sentindo dores quando eu vou administrar o remédio, ou mesmo quando vai correr a dietinha. Quando corria bem lentinha, ela não manifestava nenhuma reação, mas quando eu aplicava a água ou então o remédio, os anticonvulsionantes, ela repuxava o corpinho como se estivesse demonstrando dor. Só que nesse período que ela ficou internada, essa cirurgia, ela estava secretiva, ela saiu uma secreção e também com odor. Só que eles falavam, tanto enfermagem, enfermeiras, né? E a própria médica disse que era normal isso. Então, diante de todo mundo falando que era normal, eu acreditei que fosse normal. Só que você vê que é um hospital que tá tão despreparado, sabe? Deixa eu abrir um outro parênteses aqui também. Eu já tive uma situação no passado com esse mesmo hospital e a conduta deles, assim, comparado com o Hospital São Paulo, que é onde a Mel fazia o acompanhamento, é completamente diferente. Então você vê que o Hospital São Paulo, você, pai, mãe, você tem voz, você consegue ser ouvida dentro do hospital, coisa que nesse outro hospital você não consegue. Você é como se você fosse uma leiga, não conhece, não sabe nada, sabe? Você é meio que deixado de lado ali, você eles não te dão a devida atenção. Não tem ninguém melhor para conhecer o filho do que a própria mãe. E esse negócio da gente ter que ficar brigando o tempo inteiro para poder ser atendido, ter a nossa voz ouvida, isso cansa, gente. Então, o que eu pensei? Eu já tive uma situação com eles no passado, né? Em 2018, 2018, e eu não queria que repetisse novamente agora. Eu queria que ficasse ali tudo em paz, porque a situação que eu tive no passado foi o quê? A Mel, ela entrou no final de ano, né, na virada do ano de 31 para 1,
ela teve uma crise convulsiva, foi uma das mais severas que ela teve, e teve várias seguidas, né? E eu tava até na casa de uma tia minha, numa outra cidade, e eu fui completamente despreparada nesse dia, porque eu não imaginava que a Mel pudesse ter isso, né? Assim, era tudo muito, tudo para mim com a Mel era tudo novo, tudo muito recente. Tinham milhões de coisas acontecendo ao meu redor e as coisas com a Mel assim era tudo muito recente. Então eu fui completamente despreparada. Eu não havia levado a bolsa com os documentos. Eu sabia que eu tinha que andar com essa pasta de documentos, mas eu não fui. Enfim. E aí nós fomos até um pronto-socorro da região e eles só resgataram a Mel e falaram: olha, corre para o seu hospital para que você possa ser atendida lá. Foi o que eles fizeram, deram diazepam na coxinha da Mel e viemos embora. Chegando no caminho em casa, a Mel teve outras crises mesmo medicada. E aí ela entrou num período de uma sonolência, eu achei aquilo estranho. E aí eu falei, bom, eu nunca vi ela assim, tão apagada, né? Quando foi de madrugada, eu corri com ela pro pronto-socorro, aqui no município. E aí o que aconteceu? A Mel foi diretamente para esse hospital e de lá ela já foi para a SEMI, da SEMI foi para UTI, porque ela entrou num período de convulsão que ela não voltava. E aí eles não sabiam como lidar ali com ela. E como a Mel tem mielo, e para eles, toda criança de mielo precisa ter uma válvula, porque eles são crianças que acabam tendo hidrocefalia, como de líquido no cérebro, e eles precisam drenar esse líquido. Só que a Mel nunca teve hidrocefalia, né? O que aconteceu com a Mel foi que ela entrou numa crise epilética, e ela não voltava, mas passaram a Mel pelo processo cirúrgico desnecessariamente. Aí colocaram a válvula porque acharam que ela estava com um acúmulo de líquido, por isso que ela estava daquele jeito. E aí você vai falar assim para mim, mas você não estava lá e você autorizou? Não, nesse dia eu não estava lá, quem estava com ela era o pai dela. E era uma situação de emergência. Então foi feito a cirurgia nela de emergência para poder resgatá-la. E essa válvula, ela não drenava o líquido, então ela saía do lugar. Quando eles foram tirar um raio-x para ver se essa válvula estava posicionada, ela já tinha saído do lugar. Aí eles reabordaram a Mel, fizeram mais uma reposição dessa válvula no lugar para que ela pudesse. Eles achavam que ela estava drenando líquido. Isso para vocês verem o grau de conhecimento desse hospital que não tem, porque a Mel nunca teve hidrocefalia. A Mel não precisava de uso da válvula, não precisava. E aí eles fizeram uma segunda reabordagem, uma equipe muito da horrorosa, grosseira, sabe, uns médicos muito grosseiros. Foi a pior experiência que eu tive na vida de UTI, foi nesse hospital, nesse período. Tanto que nesse período eu precisei sim me alterar com o médico, me alterar com o enfermeiro, porque era uma ignorância tamanha. Mas disso daí, ela teria que fazer eles queriam fazer uma terceira abordagem para reposicionar essa válvula e eu não autorizei. Aí foi onde eu bati o pé, aí foi aquela situação toda que quem sabe, como é que é a vida de hospital, sabe que tem hora que a gente tem que fazer umas coisas que não é do nosso agrado, que a gente não gosta de fazer isso, que sai do nosso controle, mas que infelizmente a gente tem que se posicionar, senão acontece o que aconteceu com a Mel agora recentemente. Por falta, sim, de eu não ter me posicionado, de eu não ter brigado mais, foi sim. Eu não vou tirar essa culpa das minhas costas, mesmo que eu tenha que carregar isso para sempre, mas se eu tivesse exigido mais, sabe, tivesse colocado mais a minha voz em ação, talvez a minha filha estivesse comigo hoje. Mas, enfim, aconteceu essa situação. Então, eu não queria que acontecesse esse mesmo clima que eu tinha vivido no passado, porque é horrível você estar num ambiente que você acha que todo o tempo as pessoas podem podem não, né? Eles fizeram muitas vezes isso, ficam de conversinha ou falam a seu respeito. Isso é normal, né? Acontecer quando você se posiciona contra uma situação que você não é a favor. Então, sempre vai ter alguém se levantando contra você. Então eu falei, bom,
E até mesmo o Silvio falou assim, olha, vê se você tenta se acalmar, fica mais tranquila. Ela precisa de você, você que fica com ela o tempo inteiro, vê se você fica mais tranquila para não ficar as enfermeiras, os médicos não tratarem vocês com descaso, com despeito, porque para vocês virem logo para você ir logo para casa. E então eu fiquei nessa situação agora mais quieta, né? Mas deixa eu voltar aqui no meu raciocínio, senão eu vou me perder aqui. E aí a Mel foi. Eu fiz um cortezinho no vídeo anterior que eu tava gravando, porque ficou meio confuso, né? Então eu vou continuar aqui. Então nós tínhamos o retorno com essa médica, né? Que era a médica cirúrgica. E eu relatei para ela a respeito dessa dor que a Mel estava sentindo no abdômen, aqui na cirurgia dela, quando a gente introduzia algum alimento, quando esbarrava. E aí ela falou que era normal. E eu falei, olha, tá secretivo, tá saindo, é um odor forte, né? Ela falou, ah, não, isso é normal, você não fecha com gases, deixa aberto para ele cicatrizando. Tudo bem, né? Ela falou assim, daqui 15 dias você volta comigo. E aí, voltamos para casa. Na semana seguinte, a Mel teria médico no Hospital São Paulo, que era o médico da gastrostomia o médico da gastro que ela passava. E nós levamos ela lá nesse dia. E aí eu mostrei todo os exames, né, para eles e tal. E eu falei pra ele assim, só que tem uma coisa, eu tô percebendo que quando a gente mexe nessa região que ela fez a cirurgia, ela se repuxa de dor, isso é comum? Ele falou, não é muito não. Ele falou, eles tiraram um raio-x para ver se tá posicionado? Eu falei, não tiraram. Aí ele falou, olha, eu nem deveria mexer nem olhar, porque já que vocês não fizeram o procedimento aqui no Hospital São Paulo, eles que devem dar continuidade. Aí ele falou, mas faz o seguinte, como ela é nossa paciente, eu queria que você trouxesse para mim o relatório de como foi essa cirurgia, de tudo que aconteceu na próxima consulta, que é daqui 15 dias, para que eu possa acompanhar então ela de perto por aqui. Tudo bem, né? Assim ficou a gente. Aí quando ele foi mexer para ele ajustar um pouco porque era como se fosse uma sonda, né? Que ela tem que ficar bem posicionada. Assim, quando ele foi ajustar, ela se repuxou de dor até gemeu assim de dorzinha, né? Aí ele falou, então faz o seguinte, você vai pedir então todo o relatório pra gente ver e fala que você quer fazer um raio-x também pra a gente já vir com os exames tudo em ordem e a gente vai dar sequência aqui. Ele falou, não deveria pegar nessas situações. Aí eu falei pra ele assim, eu falei, olha, doutor, acontece que a equipe da neuro falou pra mim que era pra eu fazer essa cirurgia onde saísse em primeiro lugar, porque aqui no hospital ela estava um pouco demorada, então se saísse em outro, lá onde eu moro, que era pra eu fazer por lá. E assim eu fiz. Saiu primeiro, foi muito rápido, então eu fiz por lá. Ele falou, então tudo bem, faz isso, daqui 15 dias você volta e a gente vai dar sequência por aqui. Tudo bem, né? Aí a Mel, isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira, a Mel, ela foi tomar a vacina dos 4 anos. Aquela vacina chata que as crianças ficam bem enjoadinhas, né? E daí pra frente, o negócio descambou. Eu não sei o que aconteceu, se essa vacina deixou a Mel com a imunidade mais baixa. E aí a Mel começou a apresentar febre e vômito. E daí eu fui com ela no pronto-socorro, na sexta-feira, fomos no pronto-socorro. Eles escolheram o exame de urina, de sangue, para ver se ela estava bem, né? Só que nessa situação de ir com ela pro pronto-socorro, a tampinha que fechava a sonda, eu perdi lá. Perdi, não sei o que aconteceu, eu perdi. Ela tava frouxa mesmo, né? E aí nós perdemos lá e aí essa entradinha, nós colocamos uma gases e fechamos com esparadrapo. E só que ninguém tinha essa válvulazinha de fechar a sonda. Então eles falaram, olha, você vai esperar aqui e a gente vai te encaminhar para o hospital. E lá eles vão ver o que eles vão fazer, se eles vão colocar outro ou se eles vão só colocar a borrachinha. E aí nós fomos para o hospital, isso foi no sábado,
né? Eu fiquei o sábado praticamente à tarde, já à noite, de madrugada nós fomos lá para o hospital. E aí eu pensei, porque a Mel já estava naquele quadro, qual era o meu pensamento? Já que ela tá aqui, segura ela e ela entra em observação, né, para ver como é que tá essa situação da cirurgia dela. Só que aconteceu, o médico plantonista fez com muito carinho, eu vi que ele atendeu a Mel com muito carinho e deu um jeito de abrir, né, uma outra sonda, colocaram, adaptaram para ela. E eu falei assim, ah, é só isso, ela não vai ficar em observação? Ele falou, não, o que acontece é o seguinte, o pronto-socorro tem que encaminhar vocês para isso. Se veio aqui por um pedido, vai ser atendido esse pedido. Então vocês voltam para lá e eles vão ver o procedimento. Aí volta a gente pro pronto-socorro. E não tinha condições da Mel vir embora para casa, porque ela apresentava ainda vômito, febre, ela rebaixou. E aí nós ficamos no pronto-socorro. Então nós ficamos no pronto-socorro sábado, domingo. Quando foi no domingo, à tardezinha, a Mel começou a apresentar uns tremores. E eles não subiram para um quartinho, eu tava lá embaixo na enfermaria, eles não subiram lá pra parte de cima, e eu tava sozinha no quarto nesse dia, então eu fechei a porta, ficou só eu e ela, só que a Mel começou a apresentar uns tremores. E como a medicação da Mel era de 12 em 12 horas, quase que não entrava enfermeiro ou nada ali técnico para poder olhá-la, né? E aí quando eu vi a Mel apresentando esses tremores, eu achei que era uma convulsão. E eu fui atrás do médico, e eu acho que o médico estava atendendo uma criança que tinha entrado em uma situação mais agressiva. E aí, quando ele veio falar comigo, já era quase umas 7 horas da noite, eu falei, olha, ela tá, aparenta ser crises convulsivas, só que não tá convulsionando, não tá com o olhar revirado, nada, ela só tá tremendo, então são tremores. Aí ele falou, olha, eu acho melhor te encaminhar, fizeram a cirurgia, eles têm que ver o procedimento disso daí, como é que vai ser, então eu vou pedir uma vaga para vocês pro Morão. Foi pra SEMI, e foi pra SEMI eles disseram pra mim que ela ia pra SEMI porque seria acompanhada mais de perto, né? E, e aí ela ficou ali e aparentemente parecia estar bem, né? Só que ela não conseguia se alimentar. Todo o alimento ela acabava vomitando, ela acabava sentindo ânsia quando ia dar o alimento. Eles não estavam dando mais o alimento pela sonda, tava dando pela boca, né? E porque a sonda aparentemente estava tipo como se tivesse voltando um líquido, né? Tipo não, estava voltando um líquido. Então eles suspenderam a alimentação pela sonda e vamos alimentá-la pela boca porque ela sabia fazer isso. E aí eu vou parar por aqui novamente e aí eu dou sequência no próximo vídeo, falando um pouco então depois do decorrer dessa cirurgia. Que aí foram os últimos 15 dias dela ali internada e até que aconteceu dela vir a óbito. Mas o que eu quero relatar aqui, deixar em, como se diz, em negrito, sublinhado, né, é que, infelizmente, nós temos uma saúde precária, né? O meu atendimento no Hospital São Paulo, eu não tenho o que reclamar, não tenho o que reclamar. Em relação assim, aos cuidados que eles tiveram com a Melissa, eles foram excepcionais. Uma equipe maravilhosa, a equipe da neuro, da gastro, a atenção, o cuidado, o zelo que tiveram pela minha filha, o quanto eles abraçaram ela, o quanto era um hospital preparado para cuidar de crianças especiais, como eles estão preparados, eles são humanos. Eu não tenho o que falar deles, não tenho ninguém ali, ninguém. Claro, a gente tinha que ir cedo, às vezes demorava o atendimento, porque eram crianças que vinham até de outros estados, mas que atendimento, coisa que eu não tive de jeito nenhum na minha região, foi horrível, foi péssimo, foi... Não, né?